Bom dia, gente. Nossa aula de hoje é trabalhando os pronomes relativos em inglês, relative pronouns. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a gente tem que entender que esse pronome relativo, ele serve para introduzir orações. Essas orações que são introduzidas pelo relativo são orações subordinadas adjetivas. E essas adjetivas podem ser restritivas ou explicativas. Mas vamos com calma que isso é para frente. Essas orações, elas definem, elas limitam ou acrescentam algo significante do antecedente. O que significa isso? Vamos lá. Quando eu digo que elas vão dizer, que elas definem, acrescentam algo significativo, né, ao antecedente, é por esta característica bem aqui, ó. É como eu disse, o pronome relativo, ele introduz, então são palavras utilizadas como sujeito, como objeto, sempre em relação ao verbo principal. Bom, nós sabemos que existem orações apenas com verbo principal. Mas sabemos que temos orações que vão ter o verbo principal e o verbo auxiliar. O que é o verbo auxiliar? Aquele, como o nome diz, ele auxilia, ele ajuda, ele complementa o verbo principal. E quem é o verbo principal? É aquele que dá sentido, é o que dá lógica ao que está sendo tratado, certo? E aí, quando eu disse, deixa eu tirar aqui, quando eu disse que introduz, limitando ou acrescentando algo antecedente, é por essa característica bem aqui, ó. Os pronomes relativos, eles fazem referência a um termo que já foi citado, olha bem aqui, ó, que já foi citado anteriormente. Então, eu já sei que o relativo, ele é utilizado para introduzir orações. Eles podem limitar, eles podem definir, podem acrescentar algo relacionado ao antecedente. Ok. Sabemos também que este pronome relativo, ó, são palavras que podem ser utilizadas como sujeito ou como objeto, mas sempre em relação ao verbo principal. Veja bem, sempre em relação ao verbo principal. Certo? Por quê? Porque eles fazem uma referência a alguma coisa que já foi dita anteriormente. Ou seja, para eu usar um pronome relativo, ele tem que ser utilizado indicando algo que já foi dito anteriormente. Quando eles exercem a função de sujeito, os pronomes relativos, eles vão estar acompanhados por um verbo. Isso é muito importante de saber. Quando o pronome relativo exerce a função de sujeito, é porque ele vem acompanhado por um verbo. Agora, se ele é um objeto, veja bem, se ele é um objeto, eles vão ser seguidos ou por um substantivo ou por um pronome. Compreenderam? Como sujeito, são acompanhados por um verbo. Como objeto, são acompanhados, seguidos por um substantivo ou por um pronome. Vamos lá. Aí eu coloquei a tabela dos principais pronomes relativos, que são aqueles que vocês têm obrigação de conhecer. Who, quem, que ou qual. Ele é mais utilizado com quem, certo? Whom ou whom. Quem também. Olha, ó, quem também. Rose, cujo, cuja, cujos, cujas. O it, que, o qual ou que. Aí nós temos were, que ele indica lugar, né? Deixa eu abaixar aqui. Were indica lugar. Tá bem aqui? Were. Onde, em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. É sempre relacionado à movimentação. When, quando. O principal aqui, vamos marcar? O principal aqui é onde? E o principal aqui é quando. Mas pode ser também em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. Veja bem, enquanto esse aqui indica movimento local, aqui não é utilizado no sentido de movimentação ou indicando localidade, certo? É indicando tudo aquilo vinculado a quando, a tempo. Aí nós temos that, que é o que, e what,
o que. Olha a diferença. That's, que. What, o que. É necessário cuidado que assim. São essas diferenças que vão ajudar vocês a compreenderem melhor o conteúdo ou a causar complicação, dúvidas, não é isso? Vamos lá. Com relação ao uso, alguns pronomes são utilizados, para pessoas, coisas ou para as duas, ambos, não é isso? Então, alguns pronomes são utilizados para pessoas, outros para coisas e aqueles que podem ser tanto pessoas como coisas. Por exemplo, o who ou whom, paguei aqui, whom, são utilizados para pessoas. Já o which, ele é utilizado apenas para coisas. Vocês entenderam? Who e whom, utilizado para pessoas. Which, utilizado para coisas. E aí entra a questão do that. Este that aqui, o that, ele é utilizado para pessoas ou para coisas, dependendo da forma como ele vai se encontrar. Então, façam essa associação. Lembrem que tem aqueles que são apenas para pessoas, aqueles que são apenas para objetos e aquele que encaixa nas duas formas. Bom, a relação dos pronomes mais utilizados são esses que a gente trabalhou, né? Who, pessoas. Which, objetos e animais. That, modos variados. Pode ser pessoas, objetos, animais. Wrong, pessoas. Não é o sujeito da oração. Isso aqui é uma dica importante. Embora esse wrong seja indicado para pessoas, ele não é, bem aqui, ele não é o sujeito da oração. Were, lugares, e was, para falarmos de posse. Aí é importante a gente caracterizar cada um deles para que vocês aprendam a sua utilização e não venham até dificuldades futuras. Porque esse who aí, ele é utilizado quando você tem como antecedente alguém, E se eu tenho como antecedente alguém, significa dizer que eu estou falando de pessoas. O who é utilizado para pessoas, certo? The man, tá bem aqui, não deu, o exemplo tá aqui. The man who. Então, o cara que mora, o homem que mora, o rapaz que mora, certo? É utilizado para pessoas. Aí nós temos aqui, o who, que faz referência ao homem, ou seja, the man, que faz referência ao homem, the man. Olha aqui alguns exemplos. That girl who, a menina que, tá vendo? That boy, olha bem aqui, que. That boy who him, o menino que. Então, lembrando, o who é utilizado para pessoas. Muito bem. Aí nós vamos para which. Esse which, ele é utilizado para quem? Ele é utilizado para quando a gente estiver falando de coisas. Ele pode funcionar, ele pode vir a ser utilizado como who. Pode. Mas lembrando que nós estamos falando de objetos, de coisas. This is the car which. Esse é o carro que, relacionado a carro. Quem é um antecedente? O antecedente é o carro. The book which. O livro que. Então, quem é um antecedente? Lembrem que ele é sempre relacionado, ao antecedente. O antecedente aqui é o carro. O antecedente aqui é o livro. Então, lembre dessa questão do antecedente. Ela é fundamental para que vocês possam compreender, certo? Então, esse which, ele é utilizado quando o antecedente não é pessoa. Significa dizer que eu vou utilizar com objetos ou coisas. Certo, gente? Vamos lá, vamos continuar. Nós temos o that. Este that aqui, ele é um dos mais utilizados no inglês. Não é que ele seja mais importante, mas é o que ele se utiliza bastante. É um coringa. O que é que a gente chama de coringa? É aquela palavra no inglês que pode ter várias formas de ser utilizadas. Ela pode ser utilizada de diversas formas, ela é variável. E aí é onde entra o perigo, porque você tem que saber a utilização dessa palavra. Geralmente o that é informal. Usamos mais na fala do que propriamente na escrita. Esse that,
ele pode substituir o who e pode substituir o it. Tá vendo aí? Então, o that pode substituir o who, quando o pronome relativo pode ser sujeito do verbo. Uma dica boa que eu aconselho vocês a anotarem é o seguinte, falar até devagarzinho para que vocês possam anotar. Anotem bem aí que isso aqui é importante. Esse that, quando ele for utilizado como who, certo? É o pronome relativo, pode ser sujeito do verbo. Então, o pronome relativo, nesse caso, o pronome relativo pode ser o sujeito do verbo. Veja bem o que eu estou dizendo, que isso é importante. O pronome relativo pode ser sujeito do verbo. Já quando ele for which, quando ele tiver essa função do which, certo? São usados quando o antecedente não for uma pessoa. Quando o antecedente não for uma pessoa. Vamos repetir aqui para ficar bem claro para vocês. Anotem. O who, o that vai ser utilizado também, ele pode ser substituído, pode ser utilizado como who, quando esse relativo pode ser o sujeito do verbo. E o it, quando o seu antecedente não for pessoa, ou seja, um objeto, uma coisa, certo? Tá bem aí o exemplo, ó. That's, não é isso? Tá aqui o that's, o que, that's, que e that's que. Aqui eu poderia usar the man who. Por quê? Porque o homem, essa palavra, o cara, o homem, vai ser quem? O sujeito do verbo lives. That's boy who came. Então, se o that for substituído por who, significa dizer que ele pode ser o sujeito do verbo. Já bem aqui, that, car that e book that, ele não pode ser o sujeito. Por quê? Porque ele não vai acompanhar. Se eu substituir bem aqui, esse that e esse who bem aqui, ó, esse that e esse who, eles são relacionados a objetos, car e book, e não a pessoas. Vocês compreenderam isso? Aí nós vamos para o home, que ele é muito simples, ele pode ser, veja bem, esse home, ele tem umas características bem diferenciadas. Ele pode ser objeto do verbo, mas como ele pode estar omitido, certo? Ele pode estar omitido, então a gente tem que tomar muito cuidado. Ele é utilizado quando a pessoa não é o sujeito da oração. É mais fácil vocês associarem isso. Ele é utilizado quando a pessoa não for sujeita à oração. É confuso? É sim. Mas a gente tem que entender isso bem aqui, ó. O aluno que estuda inglês, geralmente ele confunde esses dois, who e whom. Porque a diferença é muito pouca. Ela é muito pouca, certo? A diferença é muito pouca, ó. O who refere a pessoas. A uma pessoa que vai executar uma ação em uma frase. Ou seja, quando a pessoa executa a ação, quando a pessoa realiza a ação. Só assim, who, quando a pessoa realiza a ação. Wrong, ele é utilizado para falar de alguém que recebe uma ação. Ou seja, ó, falar de alguém que recebe uma ação. Então, who é o sujeito. Se refere a uma pessoa que pratica a ação. Wrong, esse bem daqui, o wrong, ele é para falar de alguém que vai receber uma ação. Portanto, o objeto da frase. Então, tomem muito cuidado com isso aí, certo? Ó, are you talking to Ron? Você está conversando com quem? Ou seja, está sofrendo ação, não é isso? Ó, what's the name of the boy with whom you are currently studying? Então, observem, esse Ron bem aí, ele vai ser o objeto. Ele é o objeto, é de quem eu estou falando.
Mas vamos devagar, porque a gente ainda vai trabalhar muito isso aqui na próxima aula. É um assunto aparentemente fácil para uns, difícil para outros, mas não é que seja fácil ou difícil, é porque é cheio de detalhes. Ó, se a gente estiver falando agora de um lugar, nós vamos usar o were. O were indica lugar. Vocês lembram que eu falei? Ele é simples por isso, porque ele vai estar sempre relacionado. Então, ele é utilizado para indicar exatamente o quê? Indicar lugares. Por isso que ele é fácil. Argentina is the country. Argentina é o país, ou seja, onde? Localidade. That is where. Aí é aonde eu não posso ir. My world life is I live where. Peraí, deixa eu tirar aqui. Minha vida toda eu vivi onde. Então indica localidade, lugar. Por isso que ele acaba sendo o mais fácil de todos. Rose. Esse aqui, ele imagina o que tem uma posse. Ele sempre, como ele é cujo, cuja, cujos e cujas, a característica principal é essa. É a ideia de posse. Seja uma relação parental ou pertencimento de alguma coisa. Sempre vai indicar posse. Olha bem aqui. The kids whose family. Olha aqui. As crianças cuja família. Posse, família. That man whose. Ó. That man whose house. A posse é a sua casa. Então, acaba sendo também um dos mais fáceis. Então, por hoje, a nossa introdução com relação aos pronomes relativos é essa. E estudem. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um bom dia a todos e bons estudos. E até a nossa próxima aula.